filhos homoafetivos. Caio. Não é regra áurea, mas a quantidade é enorme. Quanto mais você diga em casa, se eu tiver um filho gay eu mato, isso e aquilo outro, em geral, o cara está gerando o efeito oposto no coração do filho. Prossiga. Peraí que eu me perdi, fui olhar para você, peraí. O pai desse meu primo era extremamente homofóbico. Isso. Me lembro, ainda como criança, de ver este meu primo bem pequeno ser tratado agressivamente por esse pai, por ainda não conseguir falar com 3 aninhos de idade. Mesmo pequeno, consegui entender que aquele tratamento iria dar algumas consequências. Mas o interessante, Caião, é que eu e meu primo desenvolvemos um costume de falar sempre sobre o assunto e aquele acontecido. E depois disso, graças a Deus, esse meu primo gostou da ideia de que eu lhe transmitia sobre desejos por garotas. E o quanto mais era romântico e tal. E o quanto era mais romântico e tal. Até que ele acabou gostando e hoje ele é casado e muito feliz com seus filhos. Que maravilha, um primo que ajudou, foi o psicoterapeuta prático do cara, do priminho mais novo, não é? Exatamente. Graças a Deus, Deus o abençoe, meu irmão. Porque tem gente que nasce com essa condição, mas tem uma quantidade enorme que tem a condição desenvolvida por trauma, por disfunção familiar e alguns por hábito. Quando começam a ser abusados pequenininhos, ou serem usados de maneira anal, desde pequeno, por um garoto maior, por um parente, por um vizinho, e aí ficam 3, 4, 5, 6 anos todos os dias sendo usados, quando vão entrando na puberdade e a sexualidade se associa sempre àquele tipo de utilização anal, a eroticidade da criança fica toda condicionada àquele tipo de prática, de modo que tem aqueles que nasceram com essa condição, tem aqueles que os homens desenvolveram essa condição neles pelo uso, pelo abuso, pela viciosidade ou pelo trauma imposto, e tem aqueles que, por alguma razão na vida de absoluta canalice, não tendo tido trauma nenhum na infância, não tendo nenhuma propensão, chegaram aos 30 anos de idade e disseram: o meu negócio é suruba, e resolveram se tornar romanos de alma, como na Roma antiga. Gosto de mulher, gosto de homem, gosto de levar, gosto de dar. Caíram nessa canalice desgraçada que é o que a gente vê graçando a nossa volta. E aí, Bruno? É o cara que gosta de trabalhar em shopping, né, Caio? Em shopping. Porque em shopping o cara fica de 4 até as 10. Até as 10. Tem um horário. Mas Enfim, isso aí tá para todo lado. Hoje em dia, por exemplo, as meninas, quando estão sem namorado, vem essa filosofia que está divulgada em todos os lugares. Depois de meia-noite no Cabo, você vê todos aqueles canais bloqueados. A filosofia dominante é uma só. São mulheres, 2, 3, 4 mulheres presentes, reclamando de como o sexo com os maridos não é bom. Aí são mulheres vistosas, bonitas, aí uma diz assim: escuta, eu tinha um problema muito grave assim com o fulano, meu marido, mas a fulana, nossa amiga comum, me ensinou a ter prazer. Aí a fulana te ensinou, me ensinou. Inclusive eu aprendi bem, quer que eu te ensine? Porque mulher entende melhor de mulher do que o homem. Então deixa eu te ensinar como é que você vai chegar ao seu potencial máximo. E aí depois você vai dizendo para o seu marido, e se você não tiver coragem de falar, você vai fazendo ele fazer exatamente como eu vou fazer com você agora. Aí ficam fazendo isso. Aqui em Brasília eu tenho dito, meninas aí entre 18 e 30 anos de idade, para cada 10 que você conversa, você percebe que 7 estão nessa. Quando não estão, e não são porque são gays não. Quando não estão com homens, estão transando com alguma amiga só para não ficar sem treino. Vão fazendo um chãozinho para se aperfeiçoarem no processo. E aí?
Peraí, Caião. Aí aquela amiga que falou do abuso do marido da irmã aos 9 anos de idade, ok? Você falou sobre ela? Lembro. Aí ela disse o seguinte, detalhe, ele é crente e um homem cheio de querer ser o mais santo de todos. Que nojo. Aí depois você disse, eu não tinha completado essa frase dela, você terminou o caso dela, tudo bem. Aí ela lança agora uma outra, que ela fala assim, Caio, foi exatamente tudo isso que aconteceu, você falou exatamente o quadro dela, escreveu. Aí ela disse assim, ó, eu tive medo que meu pai matasse ele, pois foi só depois da morte do meu pai que eu consegui falar do assunto, porque o FDP, do pedófilo, estava se gabando de ter ido num congresso contra pedofilia. É mole, cara. É mole, é. As consequências, 2 pontos. É normal, né? Estou no meu 2º casamento, não consigo confiar em homem nenhum. Ponto, ela para aí. Um beijo, Então, Caião, em obrigado. nome de Jesus, minha filha, não deixe que reine no seu coração a tirania do trauma, em nome de Jesus. E a melhor coisa que você tem a fazer por você mesma é perdoar o FDP, como você falou. Perdoe o FDP em nome de Jesus. Perdoe-o, porque enquanto você não perdoar o FDP, ele vai continuar estuprando você. Todo dia esgarçando a sua alma com essa amargura, com essa raiva. Isso vai se transformar numa memória viva e como ele é homem, isso se transfere para os homens da sua vida. Você também não confiará em homens. E você precisa aprender a confiar em Deus. Confiando em Deus, você vai aprender a confiar em homem, não porque o homem seja absolutamente digno de toda a confiança. É porque quando a gente confia em Deus, a gente aprende que não há nada que um homem possa fazer para nos maltratar, se o nosso coração estiver amante de Deus acima de tudo. Aí você pode se liberar para amar um homem, porque no dia que esse homem não corresponder a este amor, você não ficará escravizada a ele. Você na mesma hora vai dizer, bom, ele não era digno deste amor. Amá-lo-ei com compaixão e misericórdia, mas já não mais como mulher. E o seu coração terá uma liberdade enorme de se desconectar dessas coisas que não valem a pena e que não mereçam a continuidade de um amor íntegro. Mas para que isso aconteça, eu repito, você precisa perdoar hoje o FDP. Precisa parar de ficar se alimentando dessas amarguras, desses ódios. Ele é um hipócrita mesmo. Todo hipócrita faz isso. Leia Mateus 23, o diagnóstico de Jesus está dado. É assim que eles são. E tanto mais quanto ele seja um religioso legalista, mais ele esquecer-se-á do que ele fez. Ele não pode nem lembrar do que ele fez. Porque senão ele vai se enterrar onde? Ele tem que sepultar isso e subjugar a maldade dele com afirmações de legalismo e de superioridade moral. Perdoe-o, para que você fique livre disso. E já que você está casada, comece hoje a experiência de confiar no seu marido como você nunca confiou antes. Confiar seu amor, confiar sua alminha, não como um ídolo afetivo, porque quem ama a Deus não tem ídolos afetivos. Confiar seu corpo, confiar sua sexualidade, não boicotar sua sexualidade, não boicotar o seu prazer, não boicotar a sua felicidade. Em nome de Jesus, faça isso, porque você tem feito o contrário. É ou não é verdade? Faça o oposto, confiando no Pai que está nos céus e perdoando o FDP. Em nome de Jesus. Mas quero só reforçar, né, Caião, isso que você está dizendo. O poder do perdão nessa situação, ele é restaurador, ele é divisor de águas. Então, assim, é algo que é necessário mesmo para a vida dela. Ela vai ver que a libertação, quando ela conseguir, em Deus mesmo, não assim, vou falar que perdoei, não, mas em Deus, dentro do coração, liberar o perdão e aquela coisa não mais ter o poder que tem hoje sobre a vida dela, é restaurador
mesmo sobre Começa com uma decisão. Uma decisão, tomar a decisão. Não é nada mesmo. emocional, Não, nem de jeito romântico, nenhum. quer dizer, não, ele está perdoado. Sem dúvida, é isso mesmo. Você acha que na cruz Jesus estava tremendo todinho de emoção, Sentindo emoção calafrio. semi-orgásmica, de solidariedade supracósmica, dizendo, ai, que delícia, perdoa-os, ai, lindos, porque eles não sabem o que fazem. Não, é uma decisão da consciência. E você começa com essa decisão, começa a amar esse cara com aquele amor de decisão, a orar por ele, pela sua irmã, pedir a Deus que o converta, não ficar ouvindo essas coisas com aquele ódio babante contra ele. Ao contrário, quando ele falar essas loucuras, você tenha compaixão e misericórdia, diga, Senhor, abre o entendimento dele, converte esse homem desse estado pedrado, tira esse coração de carne, dá a ele um coração de pedra e siga a sua vida, sem mágoa, sem ruminância, sem ficar murmurando a maldade dele no seu coração. Por favor. E aí, Brau? Agora a outra mãe da filha, que ela está querendo, né? Que a filha sai. De 30 anos, Ela disse assim, Caio, meu marido não ajuda, pelo contrário, vai contra mim, pois fala as coisas na lata. Aí ela se revolta contra mim e fica do lado dele por ele ser o bonzinho, aspas. Não, o pai fala as coisas que ela quer ouvir, né? Que a filha quer ouvir, né? Não. O marido dela, quando ela fala, o marido dela vai a favor da filha. Então, quando ela fala que a filha tem que sair de casa, que a filha tem que dar um jeito na vida, Isso, claro, o pai fica em favor da filha. Fica assim. Então esse pai é o retardador dessa filha. Exatamente. Ela continua aqui, ó. Ele baixa a guarda, por isso mesmo. Ela chora e ele age dessa forma. Eu sei o que é preciso fazer, Caião, mas ele apoia o erro. Então. Agora até estão falando dela procurar o emprego, sabe? Mas assim, tratando tudo sem eu participar de nada. E com certeza pensando em eu cuidar da criança, pois sempre sobra todo o trabalho. Não tem que chegar, ela tem que dar uma decisão nesse marido também. A menina que, olha, ela não faz nada em casa ainda por dizer que a casa é minha e eu que cuide. Olha, o melhor remédio para esse marido, sabe qual é? Ela chegar e dizer, olha, quem está saindo sou eu. Ela acaba de falar assim, ela fala, não suporto mais, quem está quase saindo sou eu. Ela tem que fazer isso. Dizer, olha, então você cuide do seu pai, você cuide da sua filha, porque eu não vou ficar aqui para assistir essa miséria. Fazer dessa família um hospício, fazer dessa família um asilo. Saia. Estabeleça isso. Às vezes é a única maneira de alguém entender. E não fazer só por uma pedagogia de discurso, não ter a coragem de praticar. Como eu já vi alguns terem a coragem de praticar, e logo o pessoal começa a aprender com quantos paus se faz uma cangalha. O pessoal fica pianinho, cara. Pianinho. Logo o marido diz, não, minha filha, por favor, me entenda. Eu e a sua mãe já estamos casados há quase 50 anos, é melhor você ir, ela está irredutível, ela tem que ficar irredutível mesmo. Porque se ela vacilar, a filha agarra em mais um calcanhar dela e vai ficando. Então tem que ser irredutível, marcar a data e dizer, estou indo. Bye bye planeta Terra. E aí, meu amigo, se o marido dela disser então vá, ela não está fazendo nada de mal a ninguém. Ela está dando a chance do marido também acordar-se, porque eles vão ter que se virar sozinhos. E se porventura o marido cair em si e dizer, olha minha filha, eu sinto muito, mas você vai ter que ir, ela aguente o tranco. E diga ao marido, só fico se você não ficar com essa conversa para cima de mim, porque senão você vai ficar sozinho, porque eu vou de novo. E vou sozinha. Não vou ficar nessa doença, nem nessa codependência. E a filha, se for, além de que ela tem que impor essa condição ao marido de não ficar com essa conversinha com ela, nem com ela e nem com a filha, nem, ai minha filhinha, que pena que você teve que ir.
isso tem que acabar na vida dele, ainda que ela fique, a mulher, a filha vai reclamar, vai gritar, vai dizer que ela é uma megera, fique firme. E não retroceda. Agora, se os dois ficarem de conluio, saia ela. Saia logo. Para que ela tenha um ano de 2012 melhor. Sabe? Aproveita o recesso, ó. É, né? É. Em 2012 o ano vai acabar para eles. Né? Vai acabar para eles. Vai ser o ano maia dessa existência patética. Isso. Infelizmente, meu amigo, amor tem que ter essa coragem muitas vezes de fazer esses cortes. E Jesus disse, tem que ter a coragem de romper, de aborrecer pai e mãe para virar gente. E se quiser virar discípulo, tem que ter essa coragem maior ainda. Do contrário, você fica escravizado a uma condição de vida que não é vida, é uma existência miserável. Sim. E ninguém gostaria de passar pela vida tendo como única experiência de vida uma situação dessa. Sequestro, né, cara? É sequestrado a vida inteira. E aí? Caião, fui molestada por homem e mulher. Todos amigos da minha família. Uhum. Dos 5 aos 9 de idade. Uhum. Casei-me já 2 vezes, Caio. Estou com medo de terminar a vida sozinha, sabe? Uhum. E além de tudo, sou uma dependente emocional, sexual e espiritual do meu último parceiro que me machuca nesses 3 aspectos ditos. E me permito que ele mesmo me dizendo que não quer nada sério comigo, transe comigo sem nenhum compromisso. Toda vez que queira. E aí continuo me sentindo sozinha. Porque é o caminho natural de quem foi abusado, muitas vezes diluir a identidade. Aí desenvolve um desamor enorme. Sim. Porque como foi objeto sexual, a pessoa se torna objetica para si mesma. É só um objeto de desejo. Não é objeto de amor, de carinho. Afeto, não desenvolve afeto, nem amor próprio. Vai perdendo a dignidade pessoal. Vai virando aquele poço de carência onde toda e qualquer expressão de desejo pelo objeto, que no caso é ela, seja acolhido pelo objeto tão inertemente quanto esse objeto aqui inertemente permite que eu faça qualquer coisa com ele. O objeto é isso aqui, a gente vira ao contrário, a gente enfia o que quer nele, a gente tira o facão e mete no objeto. Objeto, tá aqui, objeto. Tem gente que é só objeto. Esse cálice não se ama. Eu é que gosto dele. Agora, ele não tem nenhum amor por ele próprio. E a maioria das pessoas virou objeto. E é o que ela é, só um objeto. E abuso sexual tem esse poder de tornar as pessoas seres objeticos. De modo que quem quer que seja o sujeito que queira o objeto é inerte o suficiente para se deixar levar. Ela tem que se converter de objeto em sujeito. Ela tem que desenvolver o sujeito nela. Porque do contrário ela é só objeto. Ela tem que se tornar o sujeito da sua autodeterminação e dizer não. Agora isso só acontece pela via da transcendência. Depois de tantos anos é quando você tem um encontro com o amor do Pai, com o Evangelho, se enche da graça, sabe que você é amada por Deus e vai deixando que o Espírito Santo vá apagando essas memórias e você mesma vá se perdoando de tudo aquilo que você se culpa, porque quase invariavelmente, como eu disse, aquele que foi objeto de abuso sexual vive uma existência culpada. Essa é a ambivalência que atinge o ser abusado. É uma espécie de síndrome de Estocolmo. O sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Nesse caso, o abusado sente culpa por ter sido abusado pelo abusador. E tanto mais quanto o indivíduo sinta uma culpa que não tem razão de ser no coração, mais a culpa o paralisa, mais a culpa o objetifica, mais a culpa arranca dele o sujeito autodeterminante que tem que existir dentro dele, mais a culpa instala essa imobilidade
da não vontade, do não desejo, da não determinação, onde tudo quanto se diga e se dê a essa pessoa parece que é um favor que outros estão fazendo a ela, porque pela culpa morre todo o valor pessoal, e com a morte do valor pessoal a pessoa fica cada vez mais objetica, e quanto mais objetica, mais utilizada, quanto mais utilizada, menos valor pessoal, quanto menos valor pessoal, mais entregue simplesmente aos caprichos de terceiros. Entenda isso e comece a romper esse negócio em nome de Jesus, com a consciência do Evangelho. Eu peço a você que comece a ler o Novo Testamento muitas vezes, se encharque da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, vá lá no meu chat, no meu site, leia o site inteiro, leia tudo, leia, eu duvido que você leia aquele site todo e você não saia de lá uma pessoa com a sua identidade renovada, redefinida, refixada dentro de você. Faça isso agora. E a terceira coisa, comece a praticar o não quando é não. Não abra mais a porta para esse cara que se tornou o algoz de desejos dele contra a sua vida. Esse que domina você espiritualmente, afetivamente e sexualmente. Não abra mais a perna para ele, não abra mais o coração para ele, não vulnerabilize mais o seu espírito para ele. Em nome de Jesus, essa é uma ordem do Evangelho na sua vida. Pratique-a pela fé em Jesus a partir de agora. Do contrário, não haverá esperança para você jamais. Se você quer salvação, levante, tome o seu leito e ande na direção desse mandamento, dessa ordem do Espírito Santo de valorização da sua vida. E aí, Bruno? Caião, eu não tenho dificuldades em olhar para dentro e ver as coisas como aconteceram. E, na verdade, eu nunca fui abusado, mas eu fui assediado por um irmão da igreja. E consenti naquelas trocas de masturbações por um período de mais ou menos 1 ano. Me vi preso naquela situação até que quebrei aquele ciclo de assédio doentio. Mas ainda me lembro com vergonha disso. Eu já pedi perdão, Caio. Que o irmão masturbava e ele masturbava o irmão. Em igreja rola muito isso. Caio. Quando não rola meia, eu te dou, você me dá, e depois fica tudo assim, a gente fica tudo certo, você é meu irmão, eu sou teu irmão, meia, uma meinha. Rola muita meia em acampamento de igreja, meia pra caramba, um bando de hipócrita. Quando não é meia, masturbação. Faz em mim que eu faço em ti. A gente faz até simultâneo. Vupo. Ainda tem uns que apostam. Vamos ver quem é que ejacula mais rápido. Mais longe. Mais longe. Faz esse negócio. Agora um no outro. E aí? O que mais? Meu Deus. Já pedi perdão, já tentei me perdoar, mas não consigo me livrar da vergonha interior. Isso aí é justiça própria. São todas essas coisas decorrentes de quem não encontrou a profundidade da graça de Deus. Onde está tudo pago, consumado, definido e acabado. É justiça própria. É a justiça própria como pulsão dentro dele. Se ele anular a justiça própria, crer na justiça que vem da fé em Cristo e que ele está justificado mediante a fé, que isso foi uma loucura da adolescência, e parar de hipervalorizar esses pecados da adolescência e dizer os adultos, os pecados da minha vida adulta, os pecados que me são ocultos, os pecados da minha adolescência e os meus pecados de ser foram todos mortos com Jesus e eu estou justificado pela fé. Enquanto ele não assumir a totalidade desse perdão, ele vai ficar elegendo essa masturbação, vai ficar se masturbando dessa culpa, dessa vergonhinha da justiça própria. Acabou, meu irmão, acabou, entendeu? Acabou. Está consumado, acabou. Tá consumado. Consumado. Chega. Vamos conseguir então aqui, ele continua. A história aqui é maior. Aí ele conta assim. Mas ainda me lembro com vergonha, já pedi perdão, já tentei me perdoar, mas não consigo me livrar da vergonha interior de ter permitido tal situação. Aí ele lança, tive um câncer com 38 anos. Você já imaginou, se eu fosse ter vergonha das sacanagens da minha infância e da minha
adolescência, da minha primeira juventude, cara, eu estava enterrado sei lá onde. Porque o que esse pessoal conta aí é brincadeira, era um cotidiano, não era nem cotidiano, era uma manhã quieta da minha vida. Uma manhãzinha sossegada. É uma manhã sem vento. Só que eu nunca fiz em ninguém. Agora, os outros em mim era faz fila que eu gosto. Homem e mulher. Imagina se eu fosse viver dessa vergonha. É que a graça de Deus, olha, eu me vesti de Cristo todinho. E o diabo não ousa um olhar contra isso. Eu estou vestido dessa graça. Pelo amor de Deus, vamos crer no Evangelho, vamos nos vestir de Cristo, gente. Sim. E aí? Então eu tive um câncer com 38 anos e o mesmo está voltando hoje com 43. Eu vou ter que fazer uma radioterapia. Acho que essas coisas, acho que essas raízes de fatos passados podem ter peso nisso tudo, Caio. Claro, culpa, vergonha, psicossomatização crônicos. Vergonha crônica, culpa crônica é a receita para todas as psicossomatizações, inclusive o câncer. Aí ele diz assim, preciso que a graça traga sintomas de... me ajudem, orem por mim, preciso que a graça traga sintomas de graça em mim. Não. Eu tinha... Não vai trazer. Não vai trazer. Sintoma de graça que ele está pedindo é alívio, bem-estar, esquecimento. E o sintoma da graça é um só, é fé. Com emoção, com sintoma, sem sintoma, é fé. Quem quer da graça, qualquer sintoma que preceda a fé, vai morrer sem graça. Porque pela graça nós somos salvos, nós somos curados, nós somos libertos, mediante a fé. Então o que ele tem que entender é que o sintoma da graça é fé. E é pela fé que ele vai assumir todos os benefícios da graça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o primeiro benefício da graça que ele tem que assumir é o perdão. O segundo é acabar com essa justiça própria. O terceiro é acabar com essa vergonha neurótica, machista, chauvinista, acrentalhada que ele tem. Esse acrentalhamento machista, chauvinista, neurótico e culposo, que não permitiram a ele até hoje receber a graça, e faz com que uma troca de masturbação de um lado e do outro, com 14 anos de idade, 16, sei lá que idade, 17, fique aí, gerando metástase na alma dele até hoje. Então o sintoma da graça é fé, meu irmão. Fé, creia no Evangelho. Em nome de Jesus eu lhe digo, perdoadas estão as tuas masturbações. Adolescentes, perdoados estão os teus pecados, meu irmãozinho. Pelo amor de Deus, a religião não deixou esse negócio parar nunca. Foi muita culpa, foi muita mensagem de culpa, foi muito pregador falando dos pecados antigos. Quantos apelos você já foi? A quantos milhares de apelos você já foi chorando nervoso, botando aquela masturbação no altar e voltando com ela para casa, porque você nunca toma posse pela fé da graça de Deus, que é instantânea e é única. E que garante que está pago, que está consumado, que está tudo feito, que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Não duas, nem três, nem todos os dias. Está feito. Está acabado, o escrito de dívida no qual constava essa masturbaçãozinha que havia contra você foi rasgado, foi encravado na cruz. Pare, meu irmão, pare. Senhor Jesus, por favor, aplica a tua graça mente ao coração desse irmão, que vem há anos carregando essa vergonha animada pelo diabo, pela justiça própria, pela falsa humildade, pelo rigor ascético, pela sensação de dívida religiosa, pelo moralismo, por todas essas coisas pelas quais Jesus morreu para nos libertar das acusações que daí decorrem e que são todas exacerbadas pelo diabo.
Tudo isso já está cancelado na vida dele, ele está perdoado. Ajuda a tomar posse pela fé agora, sem nenhuma emoção ou com emoção, chorando ou não chorando, ajuda-o a crer que foi feito, foi pago, foi realizado. E o que Jesus fez, desfez tudo mais contra nós na nossa vida. Por favor, Espírito Santo, dá-lhe essa convicção que as minhas muitas palavras não podem produzir nele. Mas dá-lhe esta convicção. É o que eu te imploro. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Braulio, uma saideirinha. Só para terminar o caso, então, cara, porque ele escreve mais coisas. Hoje ele teve um câncer com 38 anos e o mesmo está voltando com 43. Eu vou fazer a radioterapia. Acho que essas raízes de fatos podem ter peso nisso tudo. Me ajudem, por favor. E o tal do sintoma de graça, ele disse, aí ele completa assim: eu tinha algo em torno de 17 anos na época desse fato. Interessante, cara, que você está falando aí, foi antes, tá? Era 11 e pouco. E eu estou avaliando aqui que hoje, depois de 2 divórcios, eu voltei para debaixo da barra da saia do meu pai e da minha mãe. Eu estou sem força para trabalhar, me sentindo um preguiçoso, vendi minha empresa, estou me boicotando, socorro, cara, tenho medo de sair, tenho que ter força para enfrentar os tratamentos também. Ponto. E ele tem que ter força para fazer tudo. Exatamente. Para trabalhar, enfrentar os tratamentos e ir para a rua. Sim. Porque tem gente que diz, não, eu vou fazer um tratamento, então eu vou ficar parado até o tratamento. Eu vou morrer até eu curar. Né? Até eu curar. Mas não dá. Não, meu irmão, faça o tratamento trabalhando. É melhor para a cura. É melhor para o tratamento. Não pare as atividades, não pare a vida para se tratar. Se trate vivendo. O maior grau de recuperação estatística de quem enfrenta a situação como essa é quem não fica na cama sendo tratado. É quem, enquanto é tratado, vive. Se torna um mal morredor pela esperança com a qual vive. Faça isso para o seu próprio bem, não se entregue e não pare. Em nome de Jesus. Gente boa de Deus, nós vamos ter que parar por aqui. Agora já 12:10. Esse programa vai repetir hoje, depois das 3 da tarde, depois das 10 da noite, pela madrugada. De modo que eu espero que, se foi bom para você, você divulgue para muitos outros. E não esqueça da nossa campanha dos 101.